Alô, devoto! Que alegria ter você junto com a gente aqui na TV Pai Eterno. Hoje é dia de comemoração. Você sabe por quê? Estamos celebrando 131 anos da Congregação Redentorista. É isso mesmo. Como é bom, né, a gente ver uma fundação que aconteceu há 131 anos atrás, com Santo Afonso Maria de Ligório e companheiros. E a gente vê os frutos hoje, tempo depois, né? Mais de uma década depois, a gente vê os missionários redentoristas espalhados aí pelo mundo todo e principalmente aqui no Brasil, nessa região central do Brasil, no Nordeste, nessa província de Brasília, que o Alô Devoto tanto acompanha aqui e mostra para você essa realidade. Quantos trabalhos realizados de evangelização. Gente, é maravilhoso a gente poder louvar o Pai Eterno por essa congregação do Santíssimo Redentor, que leva esse amor de Deus a tantos corações e a tantas vidas, viu? Por todo o nosso Brasil. Olha, a gente quer agradecer você que está participando conosco, você que está sempre realizando a graça do Pai Eterno no nosso coração. Se quer fazer parte da nossa família de amor, ligue agora pelo 62 3506 9800. 62 3506 9800. Corre para cá, ó, vem junto com a gente evangelizar. E o que você vai perceber por aqui nessa evangelização? A construção da nova casa do Pai, esse canteiro de obras que está aberto para você visitar, trazer sua excursão, sua família. Vindo à Trindade, não tem como não ir na construção da nova casa do Pai, viu? Olha, temos ainda também toda essa realidade da manutenção da fachada externa do nosso santuário. Começamos pela reforma dos banheiros, viu? Que está de vento em polpa. Mas toda essa área externa, com a graça do Pai Eterno, até a Romaria será entregue com muita acessibilidade para vários filhos e filhas do Pai Eterno que vierem até a Trindade. Claro, nós temos ainda as obras sociais redentoristas, são centenas de famílias atendidas aqui em Trindade, nessa região. E, é claro, a TV Pai Eterno, que evangeliza, que leva a casa do Pai até você, até a sua casa, não importa onde seja, porque pela internet a gente alcança o mundo inteiro. Então, se você não faz parte, ligue agora pelo 62 3506 9800 ou envie o seu WhatsApp, viu? E agora a gente vai falar dessa congregação do Santíssimo Redentor e dessa história de 131 anos. Há quase 3 séculos nascia na pequena cidade de Scala, na Itália, uma congregação que transformaria a vida de milhões de fiéis no mundo inteiro. Fundada por Santo Afonso Maria de Ligório em 1732, a Congregação do Santíssimo Redentor surgiu com uma missão clara: levar a palavra de Deus aos mais pobres e abandonados. Santo Afonso foi um grande homem. Primeiro, foi advogado, o brilhante, nunca perdeu uma causa. E olha, com 16 anos de idade, feito doutor, advogado, direito civil e eclesiástico, com 16 anos. Homem de oração, homem de meditação, mesmo como leigo ainda. A história começa em 9 de novembro de 1732, quando Santo Afonso e 5 companheiros decidiram viver em comunidade para dedicar suas vidas à evangelização dos pobres nas regiões mais esquecidas do Reino de Nápoles. O grupo ficou conhecido como Missionários do Santíssimo Redentor. Foi no meio de um cenário de dificuldades e abandono espiritual que Afonso percebeu a necessidade de levar esperança àqueles que viviam afastados da igreja. A fundação da congregação nasceu da compaixão e da coragem de se colocar a serviço do povo mais simples. Só depois que virou padre, se ordenou e foi trabalhar com o povo pobre, fora de Nápoles, que no reino de Nápoles havia muitos padres, mas ele foi sozinho para lá, depois outros
companheiros se ajuntaram e formaram a primeira comunidade lá. Entre os símbolos mais fortes da congregação está o ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, entregue oficialmente aos redentoristas pelo Papa Pio XII em 1866. Ele representa a missão mariana da congregação, levar Maria como modelo de amor e auxílio constante. Santo Afonso teve muita devoção a Nossa Senhora e é característica, uma das características dos redentoristas, a devoção a Nossa Senhora. O carisma redentorista se baseia na proximidade com o povo. Santo Afonso acreditava que evangelizar era mais do que pregar, era estar junto, compreender as dores humanas e anunciar um Deus misericordioso. Essa visão moldou toda a espiritualidade redentorista. As características dos redentoristas nós herdamos de Santo Afonso, que ele escolheu os pobres e abandonados lá no reino de Nápoles. Mas foi lá para Scala, começando lá com os cabreiros, pessoal mais abandonado e sem instrução. E ele foi catequizando. Fundou então a congregação em 1732 para trabalhar com os abandonados e pobres. E de lá para cá veio esse dom, onde a redentorista, sempre nossos estatutos nos lembram que o redentorista é feito para atender os mais abandonados. Poucas décadas após a sua fundação, a Congregação do Santíssimo Redentor começou a se expandir. A missão atravessou as montanhas italianas e chegou ao norte da Europa. O nosso carisma é um carisma missionário, né? Quando Santo Afonso fundou a nossa congregação no dia 9 de novembro de 1732, pensou num grupo que pudesse estar disponível para evangelizar os pobres e, dentre os pobres, os mais abandonados. Então, o nosso carisma é a missão. Só a missão de porta em porta? Não. Também, mas a missão na TV, a missão na editora, a missão nas rádios, a missão nas paróquias e santuários aqui nessa região onde estamos presentes, através da província de Brasília e também nas outras províncias do Brasil e, por que não dizer, também no mundo afora. A partir de 1784, missionários redentoristas se estabeleceram na Polônia, Alemanha e Áustria. Em meio às perseguições políticas e às mudanças sociais do século XIX, os redentoristas também se destacaram pela coragem e fidelidade à fé. A primeira coisa que a gente tem que observar é que quando a gente está vivendo um momento histórico, a gente não tem consciência do que está acontecendo. As coisas que acontecem hoje, a nossa percepção, ela está envolvida de emoção, do nosso próprio envolvimento com o acontecimento, então talvez não nos dê um julgamento correto daquilo que está se passando. E com certeza isso também foi vivido pelos missionários, especialmente no período da Segunda Guerra Mundial. Eles eram alemães e que estavam vivendo aqui nessa região do Brasil, e o Brasil estava na guerra, combatendo exatamente os países, a Alemanha, a Itália, enfim, o nazismo, o fascismo. Então, a visão que eles tinham do conflito era aquela da correspondência que chegava e aquilo que a imprensa contava. Então, com certeza, eles deveriam ficar numa situação de é o meu país que está defendendo os seus interesses, mas sem ter conhecimento, por exemplo, da tragédia que acontecia nos campos de concentração provocados pelo governo alemão da época. No século XIX, a congregação já era uma força missionária mundial. A mensagem de Santo Afonso cruzou oceanos e chegou à América, à África, à Ásia e à Oceania. Homens e mulheres movidos pela fé levaram o anúncio do Redentor a lugares distantes, enfrentando desafios, doenças e longas travessias. Inclusive, chegaram até Goiânia. Quando os redentoristas chegaram no dia 12 de dezembro de 1894, as pessoas estavam encantadas. Para não falar outra coisa, é porque nunca tinham visto tantos padres juntos. Isso porque Campininhas era sede de paróquia, então tinha um padre residente, o bispo já tinha passado aqui.
Mas em muitas regiões do interior de Goiás, sequer haviam visto um padre ao longo da sua vida. Então, a partir dessa chegada desses 3 padres, um estudante mais 3 irmãos, isso depois se tornou uma grande força missionária para visitar todas essas regiões. E como não era possível que eles frequentassem a missa dominical, celebrassem a Páscoa, o Natal, as festas, então se estabeleceu esse modelo da desobriga. Hoje, mais de 6.000 missionários redentoristas estão espalhados pelo mundo, todos vivendo o mesmo ideal que começou em 1732, a anunciar o amor de Deus através da palavra e da presença junto ao povo. Mais de 290 anos depois, a Congregação do Santíssimo Redentor mantém viva a sua missão. Através das missões populares, da presença nas paróquias, das obras sociais e da evangelização pelos meios de comunicação, os redentoristas continuam a ecoar o mesmo chamado de Santo Afonso: evangelizar os pobres, e os pobres são evangelizados. Louvado seja o Divino Pai Eterno pela congregação do Santíssimo Redentor, por cada missionário redentorista que dedica sua vida à evangelização e de maneira muito particular aqui, viu? No Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. A gente vai se despedindo aqui de você, desejando muitas bênçãos do Pai Eterno para toda essa congregação e falo já que a gente se encontra amanhã, de outro cantinho especial da nossa evangelização. Beijo grande, até amanhã!